Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o meu inconsciente coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E a minha convidada de hoje é a psicanalista Ilana Katz, doutora em educação na FEUSP, com pós-doutorado em psicologia clínica no IPUSP. E o tema de hoje é: tem que não ter cabimento para crescer? Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Ilana, eu tenho uma filha, a Ritinha, vai fazer 2 anos. E eu sou uma estudante de psicanálise há uns 3 anos. E eu leio muito Freud falando que a mãe é esse primeiro ser humano maravilhoso que de alguma forma sexualiza o filho. E que isso é um pouco chocante, né? Quando você começa a estudar psicanálise, depois você já está estudando há uns 3 anos, parece que a gente está falando de... a mãe pega uma água para a criança, né? A primeira vez que a gente escuta isso é bem chocante, assim. Então, isso que a mãe troca a criança, que dá banho, né? Que faz a criança sentir coisas, é também o que lança ela para o mundo, e tem toda essa teoria. E eu fico, às vezes, por ter estudado um pouco de psicanálise, você me ajuda aqui, porque eu posso estar falando um monte de besteira, eu fico um pouco preocupada se eu estou sexualizando muito a minha bebê, porque eu fico o dia inteiro agarrando, beijando e trocando fralda e fazendo brincadeira de cadê a pichoquinha, cadê o bumbum, ai que linda, nananana, e ela morre de rir, ela adora, e a gente toma banho pelada as duas, e aí ela fica mostrando que a minha é igual a dela, e é muito lindo, porque o meu marido levou minha filha um dia de manhã, minha filha ama peixe, foi uma das primeiras palavras que ela falou. A primeira foi bola, e peixe foi tipo a terceira palavra. E aí meu marido levou ela num aquário de São Paulo, na parte da manhã, eu não fui, foi um programa só dos dois, um passeio dos dois. E naquele dia à noite, ele foi dar banho nela e tomou banho pelado com ela apontou para o pinto dele e falou, olha o peixe. Ela associou aquele monte de peixe que ela ficou vendo de manhã. Que se mexe, assim. Que se mexe. Então, é tudo muito lindo, assim. E ela ama que a minha é igual a dela. E fica alucinada que a minha tem pelo. Aí fica tentando arrancar os pelos. Aí dói muito, enfim. E até onde pode ir? O que é saudável? O que seria... Porque eu sei, pelo pouco que eu estudei, você me ajuda, que se sexualiza muito também, a criança tende a ser mais neurótica, etc. E qual que é o limite disso? Até onde dá para ir? O que você acha? Olha, Tati, como que eu vou conseguir? Acho que a primeira coisa que eu consigo te dizer é que eu não sei responder o quanto cada um pode a partir de um protocolo, né? Sim, Acho que sim. a psicanálise não me deu esse instrumento de decidir o quanto é muito e o quanto é pouco em cada corpo. Sim. E o né? que pode exatamente... Assim, até onde a coisa vai, e o que vira muito na direção do excesso, o que é o muito gostoso que a gente sabe administrar, não é uma decisão que seja impessoal, quer dizer, que não considere quais são os sujeitos que estão na cena, e também não é a mesma coisa em qualquer tempo da vida. Né? Se você estivesse me contando essa cena com uma menina de 15 anos puxando os pelos da mãe, eu ia certamente te dizer, puxa... Tá demais. Acho que tá esquisito, né? Sim, Vamos pensar sim. por que isso tá assim, por que uma menina de 15 anos não tá preocupada com o corpo dela e tá olhando o da mamãe, Sim, né? sim. Inclusive, você foi falando isso, eu lembrei que quando eu tinha uns 13, 14, minha mãe já era separada do meu pai há muito tempo e minha mãe namorava. E eu estava começando a me interessar pelos rapazes, então teve um momento ali dessa minha adolescência, pré-adolescência, a minha mãe ainda muito jovem, tinha um namorado, bonitão e tal, e teve um momento ali que a gente achou que era melhor amiga.
E a minha mãe me contava coisas dela com o namorado, às vezes intimidade, e era um mal-estar tremendo para mim que eu não conseguia, na época, falar para ela que era um mal-estar. Eu lembro que me disparava o coração, eu ficava muito ansiosa, aquilo me fazia mal. Hoje, com 40 anos de idade, olhando para esse momento, eu consigo nomear como um mal-estar. Mas na época eu achava só que, nossa, que divertido ser a melhor amiga da minha mãe. Mas era muito ruim, não é para ser a melhor amiga, né? Então, as duas coisas a gente pode pensar juntas, eu acho, essa cena de você mãe e de você filha, Sim, né? sim. Porque nos dois casos se trata de entender como a gente faz para separar os corpos, né? Para separar as experiências dessas meninas e mulheres, Sim, né? sim. Digamos. E me parece que tem um cuidado para tomar, e que é isso que vai conseguir dizer para a gente o que é muito quando é criança e o que é muito quando se tem 15 anos, né? Que é prestar atenção no interlocutor. Exatamente. Você acha que minha filha já teria a capacidade de me mostrar um mal-estar? De me mostrar, aqui não. Desde aqui, sempre. Aqui tá demais. Desde o dia zero. Desde que nasceu. Isso é incrível, Desde né? o dia zero. E acho que a gente vai aprendendo a ler os filhos e vai aprendendo a gramática daquele sujeito. Por né? exemplo, tem uma brincadeira que eu fiz com ela umas 2 vezes, aí eu percebi que ela não gostava, que eu ficava imitando um cachorro. Ficava imitando eu tenho um nenezinho, né? Você quer engolir o nenezinho. Então eu fico beijando o pescoço dela, beijando a bochecha. Aí eu imitava um cachorrinho no ouvido dela. E quando eu fazia isso, ela ficava arrepiada. E ela me empurrou. Ela não gostou da sensação de eu ter deixado ela arrepiada, sabe? E aí eu achei aquilo curioso e fiz de novo o cachorrinho no ouvido. E ela falou: não, mamãe, não. Então ela colocou um limite de: mãe, não é para me dar arrepio. Com um ano e meio, ela conseguiu colocar esse limite para mim, sabe? E isso vira um limite porque ela fez e porque você escutou. Sim. Porque se isso vira o que era ali para você com 15 anos, do tipo, putz, é mó legal ser a melhor amiga da minha mãe, mas eu não tô sabendo lidar com esse assunto, Com que esse é acúmulo de uma mãe excitação. que é uma mulher também, né? Assim, isso aqui não tá dando conta para mim, porque tô aqui precisando entender como o meu corpo funciona. E, na verdade, mãe, a gente pode esquecer de vez em quando que ela funciona assim também, né? Sim, sim. Isso vai produzindo uma tensão que fica ruim. Sim. E esse seu nervoso, ele é legível para quem puder ler. Sim, né? sim, sim. Então, sabe essa coisa que a gente tem com amigo? A gente tem com filho também, a gente tem com as pessoas da vida da gente. Falei e acho que não caiu bem. Ou então, quando você tá numa mesa com amigos e alguém fala um negócio que você tem aquela sensação de, pelo amor de Deus, eu não quero saber disso. Tem um oversharing em algum momento, assim, né? Isso, puxa, não... Isso me é constrange, seu. né? Assim, não quero saber, não quero esse nível de intimidade. Sim. Então, essa primeira coisa que você disse, né? A mãe que sexualiza a criança, eu preferia pensar que a mãe erotiza a criança. É isso, é a palavra errada. Eu usei a palavra errada. O Freud fala de erotizar a criança. No sentido de construir o corpo, porque não tem corpo sem libido, não tem corpo que não seja construído no encontro com o outro. Não tem... na condição humana, o sujeito não se faz sem outro. Né? Não existe isso. Então, essa ação da mãe sobre a filhinha, né? Assim, você sobre a sua filha, é uma ação de construir o corpo dela. E aí não tem a ver com sexo, tem a ver, eu já percebi, não tem a ver com tomar banho pelada, com trocar a fraldinha dela, com ela descobrir que nasceu porque eu fiz sexo com o pai dela. Eu acho que passa por uma coisa que ela ama quando eu falo, esse aqui é o pezinho mais lindo que eu já vi, esse é o joelhinho mais lindo. Eu vou contornando o corpo dela, mostrando, né, tocando no corpo dela, olha o bracinho, olha o queixinho, o nariz. Isso vai dando essa sensação de que ela é um corpo, né? Sim. Mas por que ele chamou de erotizar? Porque é libido, né? Isso, e não é um investimento. É um investimento disso que ele chamou libido, que é essa... energia, vamos dizer assim, que é uma energia que é sexual. Mas veja, talvez uma diferença boa de ter para fazer 2 campos disso aqui, nem tudo que é sexual é sexuado. Entendi. Né? Então,
essa erotização, ela não necessariamente vai virar uma relação sexual no sentido de produção sexual de dois corpos juntos, né? Assim, tipo, sexo, transa. Não é isso disso que se trata. Sim. Mas, para que esse corpinho seja tomado por esse sujeito, alguém precisa investir nele. Sim. E este investimento é um investimento sexual. Sim. O dar de mamar, por exemplo, Sim. que é o bebezinho fica em êxtase, se a gente quiser pensar, tem milhares de coisas para associar, né? Sim, e a gente quando amamenta também tem prazer. É muito prazeroso. Mas não é um prazer de, ai, que delícia, tô beijando na boca. Não, é outra coisa. É um outro tipo de relação que se tem com o corpo. E essa diferença desses tipos e que a gente vai experimentando, é isso que vai mostrando pra gente qual é o limite do que pode e o que não pode. É quando fica muito. E como que uma criança mostra que está muito? Quando ela fica muito agitada, né? Quando ela silencia muito, quando ela muda o jeito dela. Se é uma criança super agitada, a gente vai pensar, será que não tem um excesso de erotização em algum lugar? Pois é, então, essa era a minha próxima pergunta para você. A minha filha, eu comecei a achar que calhava disso acontecer nos horários em que eu tô saindo, que ela percebe uma movimentação minha de pegar a bolsa para sair, assim. Mas aí eu vi que não, ela faz isso, tem dia que não faz e tem dia que faz 5 vezes, ela tá com uns ataques, assim, ela tem uns ataques, que são bem... Ela chora, como se eu estivesse passando na porta da minha casa, eu ia pensar, essa mãe bate nessa criança, não é possível. Porque ela se joga no chão e chora, e grita, e chora de lágrima gorda, assim, como se ela estivesse sofrendo muito, e fica histérica, e você vai tentar pegar ela soca você, te chuta, e ao mesmo tempo ela tá muito carente, assim, eu percebo que ela tá chorando, que ela tá sentindo um desamparo grande, mas ninguém consegue pegar ela no colo, isso dura no máximo uns 10 minutos, aí ela vai se acalmando, ela tem esses pequenos ataques, assim, então tem dia que não tem nenhum, tem dia que pode ter até 5. E eu fiquei preocupada até por ser essa estudante iniciante de psicanálise, se isso era porque eu estava, de alguma maneira, a minha relação com ela estava deixando ela muito agitada, muito erotizada, não sei. Eu amamentei ela até 1 ano e 2 meses. A gente falava que era muito, para mim estava tudo certo. Acho estranho quem amamenta até a criança já vem andando, fala, mãe, dá o peito aí, bate um papo e mama. Eu já acho um pouco mais estranho. Mas o que pela tua experiência, assim, em clínica, o que pode ser esses ataques, assim? Você falou que ela tem quase 2 anos. Isso, ela vai fazer em janeiro. O quanto que ela fala? Aí, então, ela fala muito pouco ainda. Ela fala, assim, o básico, mamãe, papai, bola, peixe, água, papá, cocô, xixi, e o resto ela fica, a gente meio entende o que ela aponta, a gente dá. Mas ela se diz assim, ela vai dizendo o que ela quer, compondo com os gestos, com o corpo. Isso, Porque é diferente pensar que uma criança tá nervosa porque ela não tá conseguindo se expressar, e a gente pensar que a criança tá recusando um limite e não para de se mexer para não parar de te ocupar. São cenas muito diferentes, eu acho. Sim. E a primeira coisa que eu te diria ela ainda fala pouco. Ela fala pouco e ela tem 2 anos. Ela não tá atrasada, nesse sentido. Minha mãe super acha que ela tá atrasada. Minha mãe, ela me deixa sempre angustiada em relação à minha filha e em relação a tudo que eu faço como mãe. Minha mãe já acha que tá atrasada e que a culpa é minha, que eu não estimulo, enfim. E você acha o quê? Eu acho que depois de 20 anos de terapia, eu cheguei à conclusão que minha mãe só é uma pessoa muito chata e que me deixa muito louca. Acho que tá tudo bem com a minha filha. Então, e ela vai ter o jeito dela, e não necessariamente todas as crianças falam. Ela andou com 10 meses, ela desenvolveu o andar, o correr muito antes da fala. Porque, assim, eu não conheço sua filha nem a sua mãe, mas o que eu consigo te dizer com muita tranquilidade é que alguém falar algumas palavras
com quase 2 anos, está tudo bem. A questão é que, eventualmente, para ela, para sua filha, não tá tudo bem, porque ela queria dizer mais. Não, ela bate altos papos comigo. Ela fica, mamãe, que ela quer. Só que aí sai do jeito que sai, e ela fica um tempão falando desse jeito. E eu falo, filha, mas tenta explicar melhor pra mamãe, eu não entendi direito. E aí ela vai ficando nervosa. Tem um verso do Arnaldo Antunes que eu acho tão bonito para falar de crescer, que ele fala, tem que não ter cabimento para crescer. Ai, que lindo. É bonito, tem né? muito a ver. É lindo, porque lindo. tem que não dar dar certo mais. De um jeito para você fazer de outro. Sim, né? E ao mesmo tempo precisa não tá cabendo para crescer, né? Exato. Para sair, né? Então, se tá tudo muito certinho, se você entender todos os dela, vai ser difícil dela falar, mamãe, quero ir ao aquário. Né? Mas se você, puxa, não tô te entendendo, o que você quer? Ela vai precisar caber de outro jeito, acontecer de outro jeito, né? E crescer, e a vida de uma criança, ela é cheia de impasses, né? Essa nossa ideia da infância como tempo idílico, ela só é uma defesa muito contemporânea, né? Poxa! Nossa, é muito difícil. Os primeiros meses tem muita azia, muita dor de barriga. Depois tem que aprender a andar, aprender a falar. É super difícil ser bebê. Ainda bem que eu sou uma mãe que dá muito amor, porque coitado dessas crianças que não têm amor, porque não tá nem um pouco fácil crescer. Me parece que tem uma coisa muito difícil no exercício da maternidade, que é a gente entender que nem sempre a gente é o melhor remédio para a angústia dos nossos filhos. Sim. E isso a gente fala assim como se fosse... Ai, você ainda não sacou? Como se fosse Mas óbvio. isso dói todo dia. Dói todo dia, sim. Todo dia. E eu acho que dói muito, né? Sim. Fico vendo que, sei lá, minha mãe... Eu tenho 49 anos e a minha mãe, se eu disser para ela que eu tô muito triste, ela não tem como me ajudar, fica desesperada. Ela vai sofrer a minha tristeza, né? Enfim. Sim. E bom, não me parece que isso seja muito diferente nas relações em que as pessoas contam pra gente. A gente gostaria de ser solução. E para filho, a gente gostaria muito de ser solução. Sim. O segredo, eu acho, de fazer o encontro ser um encontro possível Nossa, fez um cruzamento porque eu falei da minha mãe, eu lembrei do agradecimento que eu escrevi na minha tese para ela, que era obrigada por me ensinar o prover e o desprover do amor. Ah, que lindo. Sim. Eu estava falando da relação com o conhecimento, mas acho que isso me serve para te dizer o que eu pensei aqui. Que tem um tanto de que amar é poder entender que, eventualmente, a gente não é a solução para os nossos filhos. Sim, né? E se a gente insiste que é a solução, sobrecarrega de um jeito negativo. Sim. Também, né? E encurta o mundo deles. Sim. Porque na hora que a gente não é solução, eles vão buscar. Eu lembrei de outra história, posso contar? Claro, por favor. Eu estava na faculdade ainda, eu fazia um grupo de estudos com uma analista super bacana, freudianíssima, Marilúcia. E ela tinha vindo de Brasília para cá. Acho que eu estava no 2º ano da faculdade. Eu achava ela incrível. Era assim, o primeiro consultório de psicanalista que eu tinha entrado na vida, enfim. A gente estudava um texto do Freud, que é o Projeto, que é um texto que eu adoro até hoje, enfim. E aí um dia ela estava tentando nos explicar o que era isso de deixar o bebê em falta, né? E esse cálculo da maternidade, que é um cálculo... de o quanto que essa falta produz movimento e o quanto que essa falta é devastadora. Sim, né? É muito difícil saber. É uma conta a cada vez, né? Sim. E aí ela me contou que quando ela mudou para São Paulo, ela veio de Brasília, e ela me contou que ela fazia um curso sobre o Winnicott à noite. E a filhinha dela ficava com o marido. E, eventualmente, ela atrasava e a filhinha chorava bastante, porque ficava com fome. E ela chegava do curso de Winnicott e dizia para o marido dela que sei lá qual era a profissão, mas tipo assim, vou inventar engenheiro, alguém que não tinha esse universo. Isso. E aí ela falava, fica tranquilo, amor, é nessa hora que ela pensa. Assim, na milésima vez que ela voltou do curso. Ela chegou, a filha estava aos prantos. Com fome. Com óculos, ele tinha
pintado um bigode na filha e um livro no Bebê Conforto, assim, e ela falou, que é isso? Ficou bravíssima, porque imagina, desenhou na pele do bebê. Ele falou, pois ela pensou tanto que virou o Nietzsche. Eu amo essa história. Maravilhoso esse marido. Gente, esse marido é maravilhoso. Sensacional. Tipo, quando você vai entender que é difícil ficar com um bebê chorando e não ter o que dar pra Claro, ele, né? claro. Que se você amamenta, é você que tem que estar aqui. Sim, enfim. nossa, maravilhoso. E eu gosto muito por todos os pontos dessa Essa história, tem né? tudo, né? Tem tudo, é muito legal. E acho que conta um pouco disso, de que é uma mulher que tem outros interesses para além da maternidade, ela não deixa de ter o interesse na maternidade. Exatamente. Mas lidar com isso é uma experiência de divisão. Sim. Sempre, né? Sempre, assim, o tempo inteiro. A gente fica sempre dividida entre a mulher e a mãe. Sempre. E acho que abraçar essa angústia faz parte, né? O tempo todo que eu tô trabalhando, eu tô angustiada quando eu tô com ela, e o tempo todo que eu tô com ela, eu tô angustiada quando eu tô trabalhando. Sei lá, quando que vai ser possível você lembrar de como era trabalhar sem pensar se ela dormiu. Exatamente. Sem pensar, será que tá tudo, tipo, só trabalhar? Sim. Eu brinco com as minhas amigas, desde que eu tive filho, eu todas as vezes que uma amiga vai ter filho, eu falo, agora aprende a rezar uma oração, que é para sempre dividida, amém. Exatamente. Não tem jeito. Agora, responder a esse incontornável da divisão, inventando a possibilidade de ser toda nas experiências que te dividem, é a pior resposta possível para a criança e para a mãe. Até porque se você tenta ser tudo para um bebê e dar conta de tudo para um bebê, você está ensinando esse bebê que se ele falhar em qualquer coisa, isso não é da humanidade, isso é ele que... Né? Você cresce uma criança com medo de falhar, porque a sua mãe te vendeu que o certo é ser inteira em tudo, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, assim, que acho que tranquiliza a ideia de que quando uma pessoa responde a tudo da outra, que é como por exemplo, a experiência da paixão, ela é uma experiência de encurtamento de mundo. É uma experiência que você aguenta 2 meses. Sim, quer dizer, é isso. Tô apaixonada, não saí com as minhas amigas, não li, não estudei, só namorei. Só fiquei ali, aquela pessoa, sei lá, ele é escritor, então eu li todos os livros dele, enfim, né? Isso encurta mesmo o mundo. E isso acontece para os filhos, quando a gente se oferece como única alternativa. Então, suportar a diversidade de alternativas, né? Às quais uma criança está exposta. E você acha que um bebê pode perceber, deve perceber, ou é melhor evitar que ele perceba, quando você está de saco cheio de estar ali com o bebê? Então, eu acho que a primeira resposta que eu te diria é sim, é importante. Mas junto com ela, e no mesmo instante, vem como. Entendi. Né? Porque a cena de você já estar muito de saco cheio, muito irritada, e ficou agressiva, e ficou violenta, não é uma cena legal. Óbvio que né? não. Ela acontece? Sim, ela acontece. E a gente cuida para que ela possa ser melhor feita, né? Sim. Escapa, é tudo certo? Não é, tudo bem. Mas com isso tudo, vamos lá pensar que a gente pode também aprender a perceber quando não dá pra gente. Sim. E aguentar que a gente falte pra criança. Quer dizer, que você tá de muito saco cheio, então você vai pedir uma ajuda. Porque para você não tá dando para cuidar daquela criança. E o remédio para tudo ficar bem, não necessariamente é a criança ficar bem com o pouco que você tá dando. Eventualmente o remédio é você sair e você aguentar que você não é a solução ali naquele momento. Sim, poder tomar um ar, fazer outra coisa da vida. Já volto, filha, né? E você acha importante dar um irmão? Porque eu não quero dar um irmão para minha filha. O que eu faço? As pessoas falam, vai ficar louca igual você. Que eu sou filha única. Olha, eu acho que dar um irmão não é importante. Assim, acho que é importante a gente ter filho quando ele é filho do nosso desejo. Sim. Assim, a gente não tem filho pra ninguém. Nem pra dar irmão, nem pra dar neto, nem pra... É surreal isso. Eu tenho um monte de amiga que fala, eu não queria engravidar, não queria ter outro filho, mas eu acho importante a minha filha ter um irmão, o meu filho ter uma irmã. Vai na linha, não vou me separar, porque coitada da criança vai ficar sem o pai e a mãe. Eu estava pronta para ter filho, mas o meu pai estava morrendo e nananã, e eu resolvi que agora tinha que ser agora, ter filho pra alguém, né?
assim, na melhor das hipóteses, essas frases todas são jeitos da pessoa se disfarçar do seu desejo. Exatamente. De que ela quer, mas ela não está conseguindo bancar, enfim, sim, né? Sim. Mas se não for isso, e se for uma coisa na dimensão do sacrifício, não existe tem isso. uma fala de um psicanalista francês que eu gosto muito, que é o Alexandre Stevens, que ele fala em relação às mães, ele fala, é preciso sacrificar o sacrifício. E eu acho isso um bom orientador, assim. Nossa, maravilhosa essa frase. Não é boa? Ele fala especificamente de mães de crianças com quadros graves, mas eu acho que serve para todas as mães. Assim, seu sacrifício está na tua conta, é o teu gozo, é a tua experiência. E acho muito importante uma mãe poder falar para uma filha que sai para trabalhar porque ela ama trabalhar. E não porque eu preciso pôr comida na sua frente. Porque senão você fica achando que a sua mãe... Você cresce achando que sua mãe, tudo que ela mais queria era ser grudada em você, mas porque você comia e gastava dinheiro, ela fazia o enorme sacrifício de passar o dia na rua trabalhando, que na verdade era o que ela mais queria, né? Porque... Eu penso bastante aí, assim... nós que podemos trabalhar porque a gente escolheu e tem a sorte de trabalhar com o que adora gosta, e que, poxa... E a gente é 1%, né? Muita gente trabalha de fato para pôr dinheiro em casa. Mas mesmo assim é bom, sai. Mas que a gente possa se situar a partir do desejo é também transmitir a possibilidade dessa criança sonhar e desejar, né? É uma coisa assim, olha, isso aqui é raro e é muito precioso. Sim, sabe? Sim. É muito precioso você ter esse privilégio, essa sorte. E bom, diante de mães que precisam sair, né? Que não tem escolha, que é trabalhar ou ficar com fome, enfim, que a gente também possa estar perto dessas mulheres e agradecendo que elas possam escolher trabalhar ao invés de ficar com fome. Sabe? Sim, exatamente. Quer dizer, que alguma dimensão do desejo possa ser veiculada. E uma pergunta, uma coisa muito estranha, eu nunca sonhei com a minha filha. Você sabe que a minha analista, eu sempre chego lá e falo que eu nunca sonhei, minha filha já vai fazer 2 anos, eu nunca sonhei com ela, com a Rita. Eu sonho que eu tenho um bebê e tô atrasada para chegar. Eu sonho que eu esqueci o bebê em algum lugar e tô desesperada. Eu sonho que... Bom, eu sempre sonho que eu tô doida para ver o bebê e tô atrasada, presa em algum lugar e não consigo chegar. Esse sonho é muito próprio desse momento. E eu sonho que eu tô grávida e eu sonho que... Essa noite, inclusive, eu sonhei que eu tava grávida de um menino. Mas eu nunca sonhei com a Rita. Tem um bebê em algum lugar, eu vou entrar num quarto e tem um bebê, outro dia eu sonhei que eu tava no shopping, aí eu tava com ela, mas não era ela. E aí eu tive um sonho que eu tava descendo num tobogã, pelada, isso logo que a Rita nasceu. E aí eu desço o tobogã e caio numa cidade toda de pedra, completamente pelada, e começo a andar pela cidade e querendo... Aí eu chego num hotel 5 estrelas, totalmente nua, e falo, bom, eu tô sem a carteira porque eu tô pelada, mas liga pra minha mãe que ela me coloca num quarto. E aí minha analista falou, bom, você não precisa sonhar com sua filha, você é a sua filha no momento, né? Você sonhou que você nasceu completamente pelada, queria que te colocasse no quarto e ainda mandou ligar pra sua mãe, né? Chama minha mãe, por favor. Chama minha mãe, por favor. Então você tá tão associada com a sua filha que você não vai sonhar com ela enquanto você e ela forem um só corpo. Mas eu não sonho com a minha filha. Mas todas as pessoas com as quais você sonha, elas são as pessoas, assim, tipo, quando você sonha com o seu marido, você fala, não tem aquilo, eu sonhei com você, mas não era você, era um outro, tem essas figuras compostas, digamos, essas condensações de imagem, né? Sim. Provavelmente com a sua filha acontece a mesma coisa, né? Que ela não apareça como um corpo separado, assim como...
oi, mamãe, sou a Rita e vim, né? Enfim, queria te dizer sei lá o quê, ou mãe me leva para passear, sei lá, como que ela apareceria no seu sonho, não quer dizer que você não sonha com ela. Entendi, é verdade. Quer dizer, ela pode estar É que a minha mãe aparece tão bem no meu sonho, essa daí tá definida que é uma beleza. Meu marido também é bem difícil eu sonhar, mas a minha mãe tá toda noite lá, enchendo meu saco no sonho. E também deve aparecer com outras formas, sim, né? Sim. Assim, porque tem um assunto ali que o sonho ele se faz dessas composições, né? Sim, assim, senão a gente tomaria eles só como predição, né? Sonhei com isso, então aquilo. Vocês viriam um dicionário de sonhos, sim, né? Sim. Bom, então, tava te falando, a Ritinha vai fazer 2 anos. As minhas amigas que têm filho tiveram os bebês em momentos bem próximos ao meu parto, já começaram a desfraldar e eu queria entender melhor o que vai ser essa mudança da fase oral para a fase anal. A partir de 2 anos, né, a fase anal. Esse é um jeito de pensar, né? E para desfraldar tem que ter a ver, tem que ser no mesmo momento? Então, eu acho que eu vou responder separado. Assim, Tá. não tem que ter a ver, na verdade, porque esse jeito de entender essas fases, como né, numa referência do primeiro tempo freudiano, como fases de desenvolvimento da libido, isso já foi relido algumas vezes. Sim. Né? Até porque o desenvolvimento da libido culminaria na organização genital de um sujeito que já ficou ok com todo o resto e que vamos sair, a gente pode procurar que eu ainda não encontrei, Sim, né? Então, o não neurótico, sim. né? Só se ele for psicótico, aí deu tudo mais errado ainda, né? Ou foi funcionar de outro jeito, digamos assim, mas tem esse entendimento do desenvolvimento, ele é uma discussão muito complexa na psicanálise, né? E aí, para a gente não transformar isso aqui num curso de psicanálise com crianças, eu vou te falar mais rapidamente, dizendo que tem gente que pensa isso muito diferente de mim, mas vou te dizer o que eu entendo disso, né? Acho que desfraldar, quer dizer, vamos lá, controle de esfíncter, que é o que está em jogo no desfraldar, não é alguma coisa que acontece naturalmente. Não vai ter um dia que um sujeito acorda e fala, não preciso mais de fraldas, né? Sim. Isso acontece como tudo do ponto de vista do que é acontecimento de desenvolvimento a partir da demanda do outro. Isto volta para o começo da nossa conversa, que não tem sujeito humano sem outro, né? Então, quando que a criança fica pronta, né? Estou fazendo aqui as aspas no sentido de que pronta, ela só está depois que ela terminar, né? Quando ela puder se conectar, quando ela puder se organizar, digamos assim, em relação à demanda do outro e às suas competências físicas, porque não adianta você fazer demanda para o seu filho controlar esfíncter com 9 meses, porque isso vai ser de uma violência sem precedentes por conta da maturação, inclusive neurológica, né? Mas digamos assim, a partir dos 2 anos, né, isso começa a entrar no cenário em que a maior parte das crianças tem maturidade orgânica para isso. Ela já começou, por exemplo, a se esconder para fazer cocô. Sim. Fica mó cheirinho de cocô, eu falo, você fez cocô? Não, eu fiz xixi. Aí ela se esconde atrás do armário. E aí ela começa a reparar que quem vai no banheiro vai usar o vaso sanitário. Por isso que eu achei que estava na hora de introduzir a conversa. Sim, e acho que tá mesmo. É isso, ela própria trouxe, né? E aí ela só vai conseguir fazer o controle quando ela entender que agora é assim, né? Então, poxa, estão me esperando ali naquele lugar, estão me esperando num lugar, na hora em que eu falo quero fazer xixi, né? E aí ela vai responder a isso, porque ela vai cuidando de cuidar da sua demanda, né? Na medida do que ela possa. E ela faz isso para agradar essa demanda do pai e da mãe? De falar, olha, agora é no piniquinho, agora nananã. Ela, acho que a gente pode falar agradar, mas eu acho que tem mais coisas, assim,
para se compor como um elemento daquele universo, né? Assim, porque ela, o que poderia se agradar? Porque ela quer continuar podendo ser um objeto da sua satisfação, Sim. que você se orgulhe, que você exiba, que você fale, olha a Rita, olha que linda, olha que legal, parabéns, nós gozamos juntas disso aqui, a gente ficou muito feliz porque você conseguiu, é atrás disso que ela vai. Sim. Né? Então, agradar no sentido de ser boa menina é só uma versão disso, digamos assim. Acho que é mais atrás dessa satisfação compartilhada, né? Que é essa hora que a criança fica muito ligada no que te deixa feliz. Mas junto com isso, é engraçado, né? Porque junto com isso de agradar, vamos chamar de agradar a mãe e o pai, vem também um poder do autocontrole dela que não tem nada a ver com o pai e com a mãe, que é bem individualista, né? Porque ela sente se ela sente que tem o controle de fazer o cocô onde ela quer. Sim, e aí a gente tem as 1000 crianças que super provocam nessa hora, né? Que assim, aquela mãe super obsessiva com a limpeza e tal, e a criança escolhe o xixi no tapete. Entendi. A mãe perguntou 3 vezes, quer fazer xixi? Não. Quer fazer xixi? Não. Quer fazer xixi? Não. Vai lá e faz. Xixi no tapete, por quê? Ela escolheu fazer xixi provocar, ali. Quer dizer, é de controle que se trata o tempo inteiro. Também, né? O controle de fazer e o controle de não fazer. Né? E por isso que nesse momento é muito importante que do lado do adulto, né, do cuidador, tenha alguém que possa encarregar a criança do cuidado com o corpo dela. Assim, olha só como é mais legal para você fazer xixi no pinico e não ter que trocar fralda, não ter alguém mexendo em você o tempo inteiro, não ficar com o bumbum sujo, enfim. Como você quer cuidar do seu corpo, né? E a minha preocupação é que ela vai entrar na escolinha agora em janeiro e eu queria desfraldar ela, porque muita gente é desfraldada pela escola. Não é muito mais importante a mãe desfraldar do que alguém da escola? É impossível alguém ser desfraldado só na escola, assim. Assim, de verdade, eu sempre penso assim, quem tem pai e mãe sofre os efeitos do pai e da mãe numa potência que é incomparável ao que uma escola pode fazer. Por mais que a professora esteja ali todo dia desfraldando, Porque se ela, assim, a questão ela é muito mais subjetiva do que objetiva. É muito mais ao que você está respondendo do que está na hora de fazer xixi, vamos tirar. É claro que o movimento coletivo chama a gente e constitui uma demanda que ajuda pra caramba, sim, né? Sim. Mas se tiver enroscado em casa, a escola vai ter muita dificuldade de... Então, não tem como ela se desfraldar sem que você participe disso, né? Agora, se você quer cuidar você, cuida, porque... Tudo bem. E é nessa fase, 1 ano e 10, 2 anos. Então, eu ando meio surpreendida porque esses tempos eles mudam muito, né? Sim. Quando eu tive filho, as crianças se desfraldavam com 2 anos. Atualmente eu vejo crianças com fralda até 4 e os pediatras orientando assim. Nossa, até 4 anos? Sei lá, a gente está falando de uma diferença de 20 anos, sim. Não é assim, não tem tanto tempo, né? Sim. 18 anos, sei lá. E... isso muda, o que só conta pra gente o quanto isso tem a ver com a demanda do outro e muito menos com a maturação. Exatamente. Porque, sei lá, os nossos pais todos nasceram de olho fechado. Os nossos filhos, a maior parte deles nasce de olho aberto. A Rita nasceu com o olho completamente aberto. Pois é. Agora, talvez a sua mãe possa te contar como tinha antigamente, ou a sua avó. Nossa, hoje ele abriu o olho. Passava 2, 3 dias e o bebê abriu o olho. Já nasceu. É a mesma coisa, assim. O que do ponto de vista do acontecimento. Falar também falava antes, né? Eu falei com minha mãe, conta que eu falei com 9 meses. Não tudo. Sim. Comecei a falar. Mas provavelmente muitas crianças que nasceram junto com você falaram com 2 anos e meio, 3, né? Assim, falaram tudo, digamos assim, sim, né? Sim. É difícil de decidir. Eu acho muito que tem esse... quando a gente se implica no que acontece com os nossos filhos, a gente começa a entender o quanto que esses acontecimentos que têm relação com o desenvolvimento, eles são tratados pela subjetividade. Eles não acontecem porque chegou a hora de.
Isso não é assim para nenhuma criança em nenhuma época, né? E aí é curioso o tempo que a gente vive, assim, porque os bebês podem ter todo o tempo do mundo, e as crianças, quando têm 7 anos, têm que estar falando outra língua, totalmente assim, não, e é uma loucura, faz uma velocidade, muda muito a velocidade, né? E essas escolas agora, tem no Rio, tem em São Paulo, que são escolas já para formar pequenos CEOs de empresa, com 2 aninhos, já a escola custa 8, sei lá, 10 mil reais, porque já vai formar um pequeno, sei lá, milionário. Sim. Fala 5 línguas. É uma loucura, então, né? É sempre isso, assim, o que a gente tá, o que a nossa época, Qual que é a nessa experiência de prioridade? classe que a gente tem, né, assim, o que a nossa época produz como demanda e o que a gente, como pais, vai tratar dessa demanda para cuidar dos nossos filhos. Quer dizer, você vai responder 100% a isso? Tipo, corre, oi bebê, controle os esfíncteres logo, porque você já precisa aprender inglês daqui a pouco. Exatamente, né? Ou a gente vai fazer junto de outro jeito isso aqui, e vai pensar que um bebê é diferente do outro. Também acho uma loucura o outro lado, que daí vai para um extremo oposto, que não pode saber que televisão e celular existe até ter 3 anos de idade. Não pode ver 5 minutos de desenho numa TV, porque tá no mundo, a criança tá no mundo, né? Eu não vou me isolar com ela no meio do mato. Isso é absolutamente irreal, né? Vale muito mais a gente transmitir como a gente lida com essas coisas do que a gente fingir que elas não existem, né? Sim. Eu deixo ver bastante desenho, porque eu confesso que às vezes eu chego cansada e ela tá pilhando lá, querendo quebrar a casa inteira, aí pra eu dar uma descansadinha de 10 minutos, eu boto um desenhinho ali. Aí é uma delícia, porque eu fico deitada, agarrada nela, em vez de ficar correndo pela casa, feito uma doida. Mas eu ponho o desenho, assisto junto e comento o desenho, e me assusto junto, e dou risada junto. Não é que eu ponho o desenho e vou falar no celular. Não tá no seu lugar, né? Porque acho que sempre esse assunto do celular, das telas em geral, a pergunta é sempre no lugar do que isso tá. Né? Quer dizer, se a gente colocou o iPad para cuidar da criança, esse não é um bom lugar, né? Dependendo da sua frequência, e quanto menor a criança, mais importante disso não acontecer, né? Mas quando isso compõe como um dos objetos que compõem o acontecimento de uma família, a gente lida com isso, e cada família vai descobrir o seu jeito. Sim. A questão é que Mas isso não fique... Mas e colocar um iPadzinho para o pai e a mãe conseguir almoçar direito? Depende da idade. Depende muito, porque eu vou dar uma resposta também na direção do ideal, que é assim, um iPad sem cuidado, né, assim, um iPad frequente, um iPad todo dia, toda hora, na hora do almoço, ele não está num bom lugar. Não, né? Pelo amor de Deus. Ele não está. Aquele assunto de, puxa, me atrapalhei aqui, sabe? Que seria, não deu para ligar para alguém vir me socorrer, minha amiga estava ocupada, a vizinha sei lá o quê, não teve aula, tenho que trabalhar, entregar uma coluna, e essa pessoa está aqui, eu preciso cuidar dela, e ela ficou com febre. Enfim, né? Bom, a gente nessa hora vai usar um recurso. Sim. Mas, eventualmente, o exercício de almoçar meio atrapalhado, dizendo para a criança... Todos os dias, e metendo um iPad na pobre criança. É melhor você almoçar atrapalhada. E assim, do tipo, putz, Rita, espera um pouco que eu tô super afim desse bifinho. E eu não vou te dar atenção agora. Você vai só esperar mesmo que você chore. Porque senão é um cala-boca na criança, é que nem a chupeta o tempo inteiro. A Rita nunca chupou chupeta, mas tinha muito uma chupeta que era um cala-boca, né? Sim. De muita mãe e que só que é uma chupeta que vem com recursos que a gente tem muito pouca experiência para administrar. E é meio falta de afeto, né? Esse iPad que enfia na criança 10 vezes por dia, assim. Eu acho que é um pouco o sintoma da época, sabe? Sim. Assim, porque a gente também tá cansado. É isso, você chegou em casa cansada, porque você trabalhou pra caramba, porque a cidade que você vive é um inferno. Muitas pessoas gastam 3, 4 horas entre a casa e o trabalho, assim, não é nenhum exagero. Aliás, a maior parte das pessoas gasta muito tempo de transporte, e aí tem ali um sujeitinho querendo que... demanda on. Assim, tipo, e eu, né?
E aí a gente vai querer que a pessoa fique bem, mas você está sem energia porque você colocou em outro lugar e você não quer que a pessoa sofra e vai fazendo uma conta que esses adereços, né, eles vão compondo a nossa equação. Sim. Mas acho que o tempo também já andou um tanto para a gente poder repensar que conta é essa. Sim. Né? Ou seja, o exagero ruim, de vez em quando tudo bem. E esse de vez em quando também, vendo que papel ele faz ali no teatro, né? Não pode ser uma coisa muito cala-boca. Assim. A gente volta para o começo da conversa que não vem com manual e não tem guideline e não tem protocolo para criar filho. E muita culpa o tempo inteiro, né? É agora que a gente fica por aqui então, né, Tati? Obrigada. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.